Bom, na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre um componente muito importante, muito fundamental para a eletrônica, aí para as aplicações eletrônicas que a gente conhece hoje, para computação, para telefonia móvel, para o controle, para automação de processos, para conversão de energia, enfim. Tá? Para tudo que nos permeia, né, tudo que é eletrônico nos permeia, que é o transistor. Na disciplina a gente vai estudar as duas tecnologias mais consolidadas, que são a tecnologia do transistor de junção bipolar. O nome bipolar ele vem da ideia de que o transistor funciona pelo o seu princípio de funcionamento tem como base dois tipos de cargas, que seria a presença de elétrons e as lacunas, que são a ausência de elétrons. Então, o movimento de elétrons ou o movimento de lacunas, tá? De falta de elétrons. E o transistor de efeito de campo, transistores FETs, especialmente o MOSFET, que é a tecnologia mais desenvolvida, tá? Mais utilizada especialmente na computação, que trabalha com um único tipo de carga, tá? Com a presença de elétrons, a abundância de elétrons ou com o movimento da ausência de elétrons. Tá? Essa questão de lacunas e elétrons, a gente pode imaginar como se a gente estivesse na sala de um cinema, por exemplo, tem, sei lá, diversos assentos e a gente tem, por exemplo, uma pessoa sentada e ela fica trocando de lugar para assistir um filme. Ela testa diversas posições. Então a gente teria o movimento da pessoa, tá? Que aqui a gente vai tratar como se fosse um elétron no semicondutor. Então tu tem o movimento do elétron. Agora imagine que a sala está lotada, cheio de pessoas, e todas essas pessoas se movimentam, e o que a gente tem para o observador, quando todas as pessoas se movimentam juntos, a gente teria a movimentação do espaço vazio. Por exemplo, digamos que todas as pessoas se desloquem para a direita, o espaço vazio vai se deslocando para a esquerda. Então é só uma interpretação física para esses dois fenômenos. O movimento de um conjunto de elétrons que corresponde na movimentação do observador das lacunas, ou seja, da falta de elétrons, ou a movimentação dos elétrons propriamente ditos. Tá? Isso se dá porque nas estruturas semicondutoras a gente tem a característica de dopagem. A gente tem, por exemplo, uma pastilha de silício, uma região semicondutora, tá? E a gente pode fazer a dopagem com fósforo e boro, por exemplo. Tá? O fósforo ele tem 5 elétrons na camada semicondutora, então quando ele se liga com o silício, que tem 4, ele produz elétrons livres, ou seja, abundância de elétrons. Então ele é um material do tipo N, negativamente carregado. E o boro ele tem 3 elétrons na última camada, então quando ele se liga com o silício, que tem 4, falta uma ligação, então ele tem uma ausência de elétrons, tá? Que seriam as lacunas. Então a gente tem essa interpretação da ausência da falta de elétrons pela dopagem do semicondutor, tipicamente de silício, germânio, ou seja, elementos da quarta coluna da tabela periódica, que tem 4 elétrons na última camada de valência, pela dopagem com elementos que têm 5 ou 3 elétrons, que produzem materiais com abundância ou com falta de elétrons em relação ao semicondutor de base, né? O semicondutor onde eles são depositados. Então, só para dar esse conceito aqui do que é lacuna, do que é a falta, do que é a abundância de elétrons, que é um conceito importante. Isso foi comentado num vídeo que eu pedi para vocês assistirem sobre as regiões semicondutoras, sobre o semicondutor diodo, tá? Mas só para retomar esses conceitos, tá? Porque a gente vai ver as estruturas NPN e PNP, que são materiais com dopagem tipo N, P e do tipo N, ou do tipo P, N e P. E isso pode ficar um pouco confuso, né? Se isso não fosse abordado. O que significa isso? O que significa o material do tipo N, P, etc. Então, na aula de hoje, a gente vai ver o princípio de funcionamento do transistor bipolar, que trabalha então com a abundância e com a falta de elétrons,
E aqui no tipo NPN, a gente vai verificar como é que ele funciona, e no tipo PNP também. Então são dois tipos de transistores bipolar de junção. Bom, o transistor bipolar de junção ele pode ser encapsulado em diversos tamanhos. Eu peguei aqui algumas imagens, tá? TO66, TO220, TO92. Esse aqui são as versões mais baratas, simples, que vocês costumam utilizar em laboratório. Tem também transistores de baixo custo, como o 547, BC337. E também pode ser encapsulado na forma de chip, como, por exemplo, nessa imagem mais à direita ali. Bom, o transistor bipolar ele vai conter duas junções PNs, tá? Que são iguais às junções que a gente vê no diodo. Só que, nesse caso, ao contrário do diodo, onde a gente tem a movimentação de elétrons, a gente vai observar tanto a movimentação dos elétrons como de lacunas, que vão formar a corrente do dispositivo. Quais são as principais aplicações dos transistores? Eles trabalham então como uma chave controlada, uma chave liga-desliga, on-off, e na amplificação linear. Ou seja, tu tem um sinal e tu quer amplificar ele, o sinal S, e tu quer na saída ter uma constante vezes esse sinal S, uma amplificação linear. Então, a gente vai ter regiões onde ele vai funcionar, e na região ativa a gente vai ter essa questão da amplificação linear. Já na operação como chave, ele vai trabalhar nas regiões de corte ou saturação, especialmente no tratamento de sinais digitais, liga e desliga. Por exemplo, no diodo a gente tem apenas dois terminais. Qual que é a diferença do TBJ e do diodo como chave, por exemplo? O diodo tem uma polarização direta, ele vai conduzir, polarização reversa, ele não conduz, a corrente é igual a zero. Só que ele tem apenas dois terminais. Então o terminal onde tu está aplicando a tensão é o terminal de controle, e tu tem o fluxo ou não o fluxo de corrente. No transistor bipolar, a gente vai ver depois mais em detalhes essa simbologia, por exemplo, de um transistor NPN. Tu tem dois terminais, aonde tu vai ter um sinal de entrada, input, e um sinal de saída. Usualmente no coletor, a gente vai ver depois o que é, e na base o sinal de entrada. Isso pode ser invertido, dá para trabalhar com o sinal de saída no emissor, que é o outro terminal de um transistor, etc. Mas isso a gente vai ver mais para frente no curso. O que eu quero mostrar para vocês é que tem três terminais. Então aqui a gente aplica um sinal de entrada, por exemplo, e tem um sinal de saída. Então, a corrente entre esses dois terminais de saída, entre o coletor e o emissor, ela vai fluir ou não com uma determinada magnitude que é controlada pela entrada do sinal de entrada aqui, pelo BE. Então, ao contrário do diodo, onde a gente aplica uma tensão e nesses próprios dois terminais a gente tem o fluxo ou não da corrente e a intensidade da corrente, no bipolar a gente tem um sinal de controle que vai determinar o estado de uma saída, se ela está ligada ou desligada. Então a gente tem essa diferença muito importante entre esses dois componentes. Porque aqui a gente pode ligar, por exemplo, uma carga na saída desse transistor bipolar que vai estar isolada eletricamente da entrada. Aqui no diodo não. Aqui no diodo a gente tem o terminal de entrada, digamos assim, seria o mesmo da saída, onde a gente está medindo se tem fluxo ou não de corrente. Então, o TBJ constitui de três regiões semicondutoras: emissor, base e coletor. Cada um ligado a um terminal metálico para acesso externo. No transistor NPN, a base é do tipo P, ou seja, tem ausência de elétrons, e as demais são do tipo N. No transistor PNP, é o inverso. Base tem abundância de elétrons e as outras regiões são do tipo P. Então, como é que a gente tem a nossa estrutura física e simbologia do transistor? Aqui eu desenhei as camadas semicondutoras do tipo N, emissor, base, coletor. Contatos de base, emissor e coletor.
E aqui a gente tem a simbologia, tá? Assim que a gente desenha um transistor bipolar no circuito. Quando a flechinha tem esse sentido da base para o emissor, ele é um transistor NPN. Por quê? Porque em polarização direta, a gente tem a condução da corrente nesse sentido, da base para o emissor. Quando a gente tem um transistor do tipo PNP, a corrente vai fluir do emissor para a base em polarização direta. Ou seja, se eu aplicar uma tensão mais, menos entre a tensão B e E, se ela polarizar diretamente essa região semicondutora, a corrente vai fluir da base para o emissor. Por quê? Porque eu tenho um tipo P e N. Então eu vou polarizar diretamente. Lembrem de diodos. Eu tenho que colocar uma tensão positiva no material P e negativa no N para ter o fluxo de elétrons, para polarizar diretamente. Então a corrente flui daqui para cá. Tá? Isso no sentido do circuito, né? No sentido elétrico, os elétrons vão no sentido oposto do sentido convencional da corrente, né? Seria esse o termo, né? No sentido convencional, a corrente vai da base para o emissor, apesar de que, no sentido físico, os elétrons fluem do emissor para a base. Tá? E no PNP é o contrário. O meu P está no E, então eu tenho que aplicar uma tensão positiva entre emissor e base, e a corrente vai fluir no sentido convencional, do emissor para a base, e no sentido real, da base para o emissor. Os elétrons vão ser atraídos por esse potencial positivo, vão vir para o emissor, mas no sentido convencional a corrente tem o sentido oposto do sentido real. Isso por convenção de circuitos, isso é uma convenção da I3E, que é a Associação Internacional de Engenheiros Eletricistas, desculpa, e eletrônicos, tá? Mas isso vocês devem ter visto em circuitos, né? Na teoria de circuitos. Tá? Bom, então a gente tem duas junções, tá? A junção base-coletor, daqui para cá, e a junção base-emissor. Quando os dois diodos estão polarizados diretamente, ou seja, quando a tensão VBE é maior do que 0,7 volts e a tensão VBC é maior do que 0,4 volts aproximadamente, a gente vai ver depois, mas essa junção aqui costuma ter uma barreira de potencial menor do que base emissor. Aqui a gente tem um diodo comum, típico de silício, onde a barreira de potencial é em torno de 0,7 volts quando polarizado diretamente. Só que a dopagem na base coletora é menor, então costuma ter uma tensão de polarização direta um pouco menor entre base e coletor em transistores bipolares. Tá? Então, nesse caso aqui, o transistor vai estar numa região que a gente chama de saturação. Tá? A região reversa, onde as duas estão polarizadas reversamente, não é utilizada. Não existem aplicações diretas para essa região, a gente não vai se preocupar com ela. Quando o VBC está polarizado diretamente e o VBE está polarizado reversamente, não é utilizada. Não quando eu me confundi aqui, tá? Então, quando o VBC está polarizado diretamente e VBE está polarizado reversamente, não é utilizada essa região. Porém, quando as duas estão polarizadas reversamente, que foi o que eu falei antes erroneamente, a gente está na região de corte, onde a corrente é igual a zero, onde o transistor está em aberto, o circuito aberto. Tá? Então a gente vai, por exemplo, trabalhar aqui como uma chave, oscilando entre corte e saturação, ligado, desligado, ligado, desligado. E tem uma última região que é muito importante, né, para diversas aplicações e que torna o transistor tão interessante que, além de trabalhar como chave no corte e saturação, ligado e desligado, ele também pode amplificar uma corrente, tá? Amplificar um sinal de entrada na região linear ou ativa, que é utilizada então para a amplificação do sinal. Amplificação desse sinal. Então o diodo pode trabalhar como amplificador e como uma chave liga-desliga.
tá? Que são os elementos básicos da eletrônica que a gente viu na primeira aula. Tu ligar e desligar, tu conseguir dar um sentido lógico para carregar uma informação em um elemento eletrônico, de ele estar ligado ou desligado, é muito importante. Quando tu combina, por exemplo, dois elementos, tu consegue traduzir 4 informações. Se os dois estão ligados, se um está ligado ou desligado, se os dois estão desligados, se tu tem um ligado ou desligado, mas no sentido inverso, tu consegue associar isso a 4 informações distintas. Então, um conjunto de transistores, quanto maior for o número de transistores, 2 na N, sendo N o número de transistores, maior é o número de informações que a gente consegue armazenar. Apenas ligando e desligando transistores, associando esses estados a determinadas informações. Então, na eletrônica digital, os transistores são muito importantes na operação de corte e saturação. Porém, na eletrônica analógica, eles são muito importantes também pela amplificação do sinal. Na região linear, onde a gente tem, justamente, aplicando um sinal de entrada, a gente vai ter um sinal proporcional na saída, só que de magnitude amplificada. E linearmente amplificado. Então ele é um componente que consegue nos fornecer os princípios básicos da eletrônica de uma maneira bem simplificada. Tá? Então só para explicar basicamente como que funciona o transistor, a gente tem essas 3 camadas e a camada da base ela é muito fina e com uma dopagem bem menor, né, do que no emissor. Então a gente vai ter uma dopagem muito grande no emissor. Muitos elétrons no emissor. Tá? A gente tem uma pequena dopagem na base, com algumas cargas positivas, e uma quantidade bem pequena de elétrons no coletor. Então a dopagem no emissor é maior do que na base, que é maior do que no coletor. Tá? Então quando eu polarizo diretamente, o que vai acontecer? Eu tenho essa quantidade maior de cargas aqui, tá? Um pouquinho menor na base, só que é ausência de elétrons, e bem pouquinho no coletor. Tá? O que vai acontecer? Se eu polarizar diretamente essa junção, eu vou atrair os elétrons para cá. Eu vou atrair os elétrons para essa região. Por exemplo, 3 elétrons vão se combinar com essas lacunas e, pelo um potencial elétrico menos da região VCB, eu vou atrair, por exemplo, 3 vão se recombinar e os outros 5 vão vir para cá, para o coletor. Então eu vou ter um fluxo de elétrons que vai se recombinar com essas lacunas aqui, por exemplo, e eu vou ter mais aqui 5. Tá? Só que eu vou ter daí um desbalanço das cargas. Tá? Porque eu vou perder elétrons para cá, eu vou gerar lacunas nessa semicondutor aqui, vai ficar mais 8. Nesse aqui eu vou ter menos 3, porque eu vou entrar 3 elétrons, e aqui eu vou ter mais... Na verdade, eu vou... menos 5, porque eu vou absorver mais 3 elétrons. Então, eu tenho esse movimento de elétrons, onde os 3 elétrons vêm para cá. Aqui eu tenho 5 elétrons indo para cá, só que eu vou ter que reestabelecer o equilíbrio. Então, o que acontece na prática? Esses 3 elétrons aqui, que estão aqui, eles vão voltar para o emissor, bem como esses 5 que estão aqui vão voltar para o emissor, para eu novamente ter um equilíbrio de cargas. Voltar à situação de estabilidade, onde eu tenho menos 8, aqui onde eu tenho 0, 0 e 0. Como? Perdendo os 3 elétrons vindo para cá e os 5 elétrons vindo para o emissor. Então eu vou ter esse fluxo. Tá? Então, o sentido real da corrente é esse, né? A corrente vem do emissor para o coletor e ela retorna depois para o coletor, e também da base ela vem para cá. Só que o sentido convencional é o oposto do real. Então eu tenho uma corrente que vai de IC para corrente do emissor e uma corrente que está entrando na base.
Então, na prática, eu tenho que IE é igual a IC mais IB. Essa é a primeira equação que a gente está vendo aqui do transistor bipolar. Então, quando a junção BE está polarizada diretamente, e como existem mais portadores majoritários na região do emissor, poucos elétrons atravessam a junção e se recombinam com as lacunas IB. A maioria vai atravessar, tá? E participar da condução. Tá? Como a base é muito fina, vão se aproximar então dessa junção BC e vão ser deslocados por difusão e coletados pelo campo elétrico VCB. Então, quando eu polarizo reversamente a região VCB, tá, e polarizo diretamente a base, então polarização direta na base emissor e polarização reversa entre coletor e base, qual que é o efeito que eu tenho? Eu vou atrair elétrons e boa parte desses elétrons vai ser atraída também pelo campo elétrico mais e menos entre coletor e base. E eu tenho esse fluxo de corrente com parte dos elétrons sendo capturados aqui na base. Tá? E como esses elétrons que chegam ao coletor foram gerados juntos com os que se recombinaram na base, a gente tem uma constante de proporcionalidade entre base e coletor, que é IC igual a beta vezes IB. Tá? Então, nessa região ativa, que é justamente quando está polarizado o VBE diretamente e o VCB reversamente, a gente tem a amplificação do sinal por essa proporcionalidade entre IC, que é a corrente do coletor, e IB, que é a corrente na base, pelo um fator beta. Tá? Na literatura, o beta aparece dessa forma, ou chamado também como HFE. São as siglas que ele aparece. Então, é a constante de proporcionalidade. Isso é válido, então, para a região ativa, ou linear, de operação do transistor. Tá, o que mais está dito aqui? Ó? Tem um número então de elétrons que não se recombina na base, resultado da alta concentração de impurezas no emissor. A relação entre C e B é proporcional à relação entre o número de dopantes no emissor e da base. Tá? Então, quanto maior for o número de dopantes no emissor e na base, maior vai ser a proporcionalidade dos que vão passar para o coletor. E o número de elétrons que chega ao coletor é função também da espessura da base. Os elétrons têm que se difundir do coletor para o emissor. Lembrando que a base costuma ter uma espessura bem espessa. Tá? E o ganho de corrente então vai ser inversamente proporcional à largura. Por quê? Porque quanto maior for o WB, menos elétrons vão conseguir se difundir para chegar até o coletor e serem atraídos pelo potencial elétrico, mais menos entre coletor e base. Tá? Então, o beta ele é inversamente proporcional ao WB, tá? E ele é diretamente proporcional, então, à relação entre número de dopantes, por exemplo, de fósforo que tu tem no emissor e o número de boro que tu tens na base. Há elementos dopantes em cada uma dessas regiões. Bom, a princípio, então, o que ocorre? A gente aplica esse potencial elétrico e tem esses elétrons que conseguem se difundir até o coletor e são capturados pelo potencial elétrico entre coletor e base. Tá? A princípio, qualquer tensão maior do que zero já é capaz de atrair esses elétrons. Tá? E teoricamente, tá, esse valor da corrente então, vai ser independente da tensão VCB, desde que ela seja maior do que zero, ou melhor ainda, VCB maior do que 0,4 aproximadamente. Tá? Na teoria, a gente trata que o diodo está polarizado diretamente se a tensão VCB for maior do que zero. Tá? Mas a tensão VCB, como eu disse para vocês, o mundo real não é igual ao mundo ideal. E a gente tem uma barreira de potencial na ordem de aproximadamente 0,4 volts em diodos de silício, tá? Usualmente fabricados para atuar em transistores bipolares na região
beta coletor. Tá? Então, de fato, o potencial VCB determina a largura dessa zona de depleção, porque eu tenho uma barreira de potencial reversa que aumenta quando eu polarizo reversamente. Isso foi mostrado no princípio de funcionamento de diodos. Eu aumento a região de depleção, aumentando o valor efetivo de WB. Tá? Então eu posso aumentar ou diminuir a região com que os elétrons vão ter que se difundir para depois serem coletados pelo coletor. Então eles têm uma pequena dependência com o VCB. Tá? A tensão VCB ela vai influenciar na quantidade de elétrons que vão ser capturados ou não por esse campo elétrico, mas a dependência é pequena. Tá? A gente costuma modelar como uma dependência muito pequena. Tá? Eu vou mostrar depois como essa modelagem é feita. Tá? Na prática, como é que ele é implementado, um transistor bipolar? A gente costuma fazer a fabricação pela integração no modo planar, onde a gente deposita uma estrutura dopada do tipo N, depois aplica uma outra estrutura do tipo P e por fim uma região novamente do tipo N e liga aqui os contatos, emissor, base e coletor. Tá? Planar porque eles são empilhados, tá? Vai colocando um por cima do outro, vai fazendo a deposição, aplicando máscaras para definir quais regiões do semicondutor tu vai fazer a aplicação ou não do material e por fim faz a deposição dos metais. Então quando a gente faz esse empilhamento de camadas a gente chama então uma estrutura planar a fabricação do semicondutor, tá? Dos circuitos integrados. Aqui a gente tem, por exemplo, um transistor bipolar discreto, aqui alguns exemplos de chips onde a gente tem mais de uma estrutura transistorizada. Tá? Como é que a gente modela um transistor, então, na região ativa, na região linear, que é a região da amplificação? Porque ele vai trabalhar ou nessa região ativa ou como chave, tá? Na região on-off, que seria saturação e corte. Tá? Então, saturação e corte, o modelo é mais simples. Tá? Na região ativa, onde a gente tem a amplificação, a gente trabalha com alguns modelos. Esse modelo aqui é o modelo Pi, tá? Onde a gente vai modelar base e emissor, então polarizado diretamente, porque para estar na região ativa tem que estar polarizado diretamente. A gente modela como um diodo, onde a corrente da base vai ser a corrente proporcional a VBE, NVT, ou seja, a corrente do diodo. Só que usualmente a gente vai utilizar, tá, nas nossas análises, a tensão de 0,7 volts aqui, que é a tensão padrão para diodo de silício, utilizando também o modelo de um parâmetro, tá, para simplificar as nossas análises. A gente pode utilizar as curvas de equação do diodo para calcular essa corrente B, mas tipicamente na análise braçal, na análise de soluções analíticas pelo desenvolvimento de problemas, se modela essa região aqui como uma bateria de 0,7 volts quando está polarizado diretamente. Tá? E a gente tem uma fonte de corrente IC proporcional a beta e B. Como eu disse para vocês, a gente considera que praticamente essa corrente IC não muda com as tensões VCB, e essa tensão VBE é praticamente fixa também, na casa de 0,7 volts. O VCB ele pode variar, mas essa corrente não muda muito, e é justamente isso que caracteriza uma fonte de corrente. Tu modificar entre dois terminais a sua tensão, ela tem tensões distintas para uma mesma corrente. A gente modela como uma fonte de corrente onde IC é proporcional a beta e B. Então a gente tem essas equações aqui, onde IE é igual a IB mais IC. Isso eu demonstrei para vocês antes. E a corrente IC vai ser o beta F, não sei por que tem esse F aqui. Tirar esse F, beta vezes IB. Tá? E como IC é igual a beta vezes IB, eu posso simplesmente substituir nessa equação e eu tenho uma outra equação que relaciona IE vezes IB. Ou seja, IE vai ser igual a IB
Geralmente também tem uma maneira de relacionar IE com IC, tá? Onde IE vai ser igual a IC sobre beta mais IC, e essa quantidade IE sobre IC, que vai ser 1 sobre beta mais 1, tá? Que é beta dividido por beta vezes beta mais 1. Tá? Essa proporcionalidade é chamada de alfa. Alfa é IE sobre IC. Tá? Então tu tem o alfa E, que é a relação de IE sobre C, e também pode ter o alfa C, que é IC sobre IE, que é justamente o oposto, fazer beta sobre beta mais 1. Tá? Então, relação entre beta e... relação do beta é IC por IB, e relação alfa costuma relacionar as correntes IE e IC. São constantes, tá? Mas as mais importantes, então, equações na região ativa é considerar IC igual a beta IB, e a soma das correntes IE igual IB mais IC. Já na região reversa, a gente vai... quando está polarizado reversamente, ele está em corte, tá? Mas ele tem uma pequena corrente, que é a corrente do diodo na polarização reversa. Tá? Quando ele está polarizado diretamente, VB IB, ele tem uma pequena corrente aqui, IS, na base. Ela vai estar amplificada por uma relação de proporcionalidade com IC e com IE também, tá? Que seria o alfa aqui que relaciona as duas correntes. Mas usualmente, tá? Quando está polarizado reversamente, a gente vai considerar um curto-circuito, e essas correntes IC, ela vai estar em circuito aberto, então IC igual a 0, tá? IB igual a 0 amperes. Tem um modelo para tu utilizar principalmente em simuladores, mas na análise no braço, na resolução de exercícios, tá? A gente considera essas correntes iguais a 0. Aqui tem só uma operação do PNP, que é o oposto. Tá? Como PNP a gente tem mais, menos, mais, a polarização direta se dá do sentido oposto. Tu tem o mais V é B, e para polarizar reversamente, no modo ativo, no modo linear, por exemplo, a gente aplica então o mais VBC. Então, a gente tem que polarizar diretamente entre base e emissor, foi o que foi feito, e polarizar reversamente entre base e coletor, foi o que foi feito. Só que aqui a gente vai ter, então, um movimento de lacunas, porque numa questão mais e menos, os elétrons vão fluir para esse lado, tá? E o sentido da corrente das lacunas é do emissor para a base. Tá? Então a gente tem aqui uma abundância de lacunas, onde o sentido convencional da corrente, a gente tem uma corrente IE vindo para cá, uma corrente IC vindo para cá, as lacunas vão nesse sentido, são atraídas por esse potencial negativo, e a gente tem também, tá, as lacunas vindo para aqui é IC, né? As lacunas entrando para cá, tá? IB. Então, novamente, IE vai ser igual a IC mais IB. Isso aqui é a corrente IC. Só que a gente tem um movimento de lacunas, o que faz com que o sentido convencional seja o inverso do sentido do transistor NPN. Então por isso inverte também aqui o diodo no modelo. Aqui tem que ter uma tensão de 0,7, só que do emissor para a base no transistor PNP. Aí a corrente aqui ela está indo do emissor para o coletor. No transistor NPN, aqui é o NPN, ele vem do coletor para o emissor, e no transistor PNP
ele vai do emissor para o coletor, com as mesmas relações. Então a gente tem esse comportamento no transistor NPN, quando ele está em condução, tá? Quando ele não está cortado, quando ele está cortado as correntes são zero. E no transistor PNP, a gente tem este comportamento IC. Lembrando que sempre é válida esta equação. IE é igual a IB mais IC. Essa equação é sempre válida. E na região ativa, quando base emissor polarizada diretamente e coletor emissor reversamente, a gente também tem a equação IC igual a beta vezes IB. E com isso dá para encontrar todas as demais relações combinando essas duas equações. Tá? Mas essa equação de IC igual a beta vezes IB só é válida na região ativa. Aí isso é importante ressaltar porque é a região da amplificação, onde a corrente IC é proporcional a IB. Bom, a corrente IC também é proporcional à tensão VBE do transistor. Tá? Como eu disse, tu tem o diodo ali que vai aumentar a corrente na base e elas são proporcionais. Então, como VBE ela está diretamente relacionada com a corrente B pela equação do diodo, e como IB é proporcional a IC, então a corrente IC também está diretamente relacionada com VBE pela essa mesma aparência aqui, ó, pela curva do diodo, porque IB vai estar relacionado exponencialmente com VBE e o IC igual a beta vezes IB. Tá? Então ela tem essa relação aqui e ela também vai depender da temperatura, assim como na corrente do diodo. Uma variação de VBE, tá? De menos 2 mV para cada aumento de grau com a temperatura. Tá? Esse é um valor aproximado, nessa casa, nos valores típicos dos transistores conhecidos. Outro parâmetro que varia também é o beta. O beta aumenta com a temperatura, porque vai aumentar o processo de difusão de portadores na base. Então aumenta a corrente que vai ser transferida para o coletor e vai ser coletada pelo campo elétrico, aquele que eu mostrei para vocês. Então ele não é constante, tá? Mas ele vai variar dentro de uma faixa usual conhecida. Aí eu até tenho aqui, deixa eu só passar aqui, por exemplo, beta, então, que é o ganho de corrente DC, ele tem um valor típico, aqui nesse caso, de 180, mas ele pode variar de 120 a 220, 290 para 200 e 450, 500, mas ele pode variar entre 420 e 800, tá? Quando ele tiver para determinadas faixas de operação. Tá? Normalmente é isso que aparece nos datasheets, o valor típico, usual, que é esperado, o valor nominal, porém ele tem uma variação. Tá? Isso a gente vai diminuir os efeitos dessa variação na polarização, que é o assunto da próxima aula. Bom, só para mostrar para vocês como funciona então essa questão da polarização direta. À medida então que se tem a polarização direta aqui de mais ou menos 0,7 volts e ela está polarizada diretamente, o que acontece? Tu vai aumentando a tensão VCB, tá? A tensão entre aqui VCB, tá? E quando tá, como tu tens um diodo da base pro emissor aqui, tá? Tu tem na verdade dois diodos aqui. Quando tu polariza diretamente, a base ele pode ter um fluxo de corrente e começar a conduzir. À medida que a gente trabalhar, tá, com o decréscimo da corrente VCB, tá, passando para a região negativa, onde positiva, desculpa, onde ele vai polarizar reversamente esse diodo, tá, a corrente vai aumentando até que ela chegue num valor
de menos 0,4, onde ele vai estar, esse diodo aqui vai entrar na polarização reversa. Por quê? Porque ele precisa, vamos lá, a tensão VCB, tá? Ela vai estar, vamos olhar lá para o transistor aqui. Esse aqui é o PNP, mas a gente tem o NPN aqui. A gente tem um diodo aqui, ó, mais e menos, daqui para cá, então da base pro coletor, com uma barreira de potencial de aproximadamente 0,4 volts. Tá? Então da base pro coletor. Deixa eu só voltar aqui. De base pro coletor. Então, quando tu tens uma tensão VCB que é negativa, tá? Ou seja, tensão negativa, tu vai estar polarizando diretamente essa junção. Os dois diodos vão estar polarizados, eles estão nessa região aqui de saturação, tá? Onde a corrente vai crescendo à medida que tu tens um aumento da polarização reversa, tá? Até que a tensão VCB se torne menor, tá? Em módulo do que 0,4 volts, ou seja, a tensão VBC vai ser menor do que mais 0,4 volts. Nesse caso aqui, o diodo parou de estar polarizado diretamente, porque para estar polarizado diretamente a tensão VBC tem que ser maior ou igual a 0,4, e essa região aqui entra na polarização reversa, o diodo não está mais polarizado diretamente. E nessa região aqui, a corrente passa a ficar constante, porque ele está polarizado reversamente, tá? E tu vai ter então 0,7, e daqui para cá, na tensão VCB, uma tensão menor ou igual a 0,4, tá? Que vai só apenas atrair os elétrons. E ela vai permanecer constante com uma pequena inclinação. Então a gente tem a corrente na saturação, que depende fortemente do valor do VCB. Por quê? Porque ele está polarizado diretamente. Então, quanto maior for o VCB, maior vai ser a corrente na base e na corrente IC. À medida que essa junção se torna reversamente polarizada, a corrente estabiliza até o breakdown, até o momento onde tem a ruptura da barreira de depressão e as correntes vão explodir, daí vão para valores muito elevados, podendo até danificar o transistor. Então ela tem essa região aqui, que é a região de saturação, tem a região linear e tem a região de corte, onde a corrente é igual a zero. E é igual a zero. Tá? A gente tem uma variação de IC, que pode, dependendo do ponto de polarização do transistor, que a gente vai ver na próxima aula, então a gente tem diversas curvas que vão mudar para cada IB aplicado. Então a gente tendo uma pequena variação na corrente da base, que a gente vai colocar resistores aqui para fazer essa alteração, a gente vai trabalhar em uma determinada curva. Aí quando não for polarizado diretamente a região base emissor, ele entra nessa região aqui da corrente igual a zero. Então, saturação, onde a corrente depende fortemente de VCB, depois uma fonte de corrente na região ativa, e também a gente tem a região de corte, onde a corrente é igual a zero. Tá? Como colocar em cada uma dessas regiões e definir essas correntes, a gente vai ver na próxima aula. Aqui a gente está vendo as curvas. Tá? E se a gente for analisar a tensão VCE pela corrente B, é justamente o que eu quis mostrar para vocês antes, que para cada incremento de IB,
a diferença do IB, se a gente variar o VCE, a gente vai ter esse comportamento aqui. A tensão VCE tá vindo de 0, subindo na região de saturação, e depois ela se torna constante e aumenta um pouquinho. Então, o incremento de B implica num incremento de IC. Aqui a gente tem VCB por IC, e aqui a gente tem IC por VCE. Na verdade, aqui IC por VCB e IC por VCE. É por isso que tem esse deslocamento no eixo X. Eu não estou medindo o VCB, estou medindo a tensão VCE pela corrente. Tá? Só que essa pequena inclinação aqui, que não é exatamente constante, né? A gente gostaria que fosse constante na região ativa, para funcionar como uma fonte de corrente linear. Ela tem essa pequena inclinação, tá? Que é denominado então como efeito Early, que ela vai diminuir a largura efetiva da região da base, aumentando o IC. Aqui foi o que eu falei antes para vocês. Como a tensão VBE é fixa, tá? Trocando o VCE, na polarização direta a gente vai ter aqui 0,7 volts. Então, aumentando o VCE, o que a gente vai fazer é aumentar o VCB. Tá? Porque VCE vai ser igual a VC menos VE. VBE é igual a VB menos VE. E VCB é igual a VC menos VB. Ou seja, se eu somar VCB com VBE, eu vou ter VB menos VE mais VC menos VB. Eu tenho justamente VC menos VE, que é o VCE. Tensão entre coletor e emissor. Então, a tensão entre o coletor e emissor, tá? VCE, ela é igual a VCB mais VBE. Se eu polarizar diretamente e eu tiver uma tensão praticamente fixa da polarização direta do diodo de 0,7 volts, à medida que eu aumento o VCE, eu aumento o VCB. Se eu aumento o VCB, eu vou ter a variação da região de depleção entre base e coletor, diminuo a largura efetiva dessa região da base, porque eu vou aumentar a região da depleção, e aumenta a corrente porque mais elétrons vão se difundir para a região do coletor. Tá? Então, como é que a gente vai modelar isso? A gente tem uma fonte de corrente, só que com uma inclinação, tá? Que os pontos dessas curvas se tocam em menos VA, numa tensão aqui menos VA, normalmente de menos 100 volts, tá? Menos 50 volts, depende do transistor, que é essa tensão de Early, tá? Que é o ponto onde essas curvas se tocam. As curvas variando cada um dos VBEs, a gente vai ter uma curva diferente. Tá? A gente considera, para fins de modelo, o VBE fixo, mas ele vai estar variando entre 0,6 e 0,8. Pequenas variações vão mudar as correntes, o ponto de polarização. E o ponto fixo lá atrás, onde essas curvas se tocam, é a tensão de Early. Então a gente modela da seguinte forma: a gente coloca um resistor R0, onde essa resistência aqui, R0, vai dar essa inclinação, que é a inclinação de Early aqui. Delta I por delta VCE, tá? É igual a 1 sobre o R0. Delta VCE por delta IC vai ser o nosso R0, que vai dar a inclinação dessa reta. Então, além do diodo aqui com a fonte de corrente beta e B, a gente tem mais esse elemento R0, que é o nosso transistor, considerando o efeito Early, pela inclinação da corrente. Tá? Então, a gente não considera uma fonte de corrente ideal, a gente considera uma fonte de corrente com uma resistência paralela, que vai gerar essa dependência entre corrente e tensão. Então a gente consegue, na região ativa, onde a gente tem esse modelo aqui,
trabalhar dessa forma, as correntes fluem nesse sentido e podem ser substituídos então por esse modelo. Um diodo na entrada, beta vezes IB e R0. Tá? Aqui a questão do beta, que eu já falei para vocês. E só para retomar, então, a gente vai ter 3 modos de polarização: saturação e corte, onde ele vai ligar e desligar, e a amplificação. Eles são definidos, então, pela polarização das junções. Quando o VBE está polarizado diretamente, eu trabalho ou na saturação ou na região linear. E quando o VBE está polarizado reversamente, eu vou trabalhar com o corte. Tá? E esse modo de operação, trocar de saturação para linear, é definido pela tensão VBC. Se eu polarizar diretamente ou não a junção base-coletor. Tá, então como é que a gente vai considerar cada uma dessas regiões? A junção BE, quando ela estiver polarizada diretamente, ou seja, um VBE maior ou igual a 0,7, para NPN, ou maior ou igual a 0,7 a tensão VEB, em silício, a gente tem uma corrente C controlada por IB, uma fonte de corrente controlada. Tá? O que mais é necessário para trabalhar nessa região linear ou ativa? Que a tensão VBC, tá, seja menor do que, na verdade aqui, menor do que 0,4 volts. Não é bem zero. Ela tem que ser polarizada reversamente. Por isso, a tensão VCE vai ser maior do que 0,3. Tá? Porque lembrem que aqui eu tenho a expressão VCB mais VBE é igual a VCE. Então, VCE vai ser igual a VBE mais VCB. Tá? Então, se eu tiver o VBC, que é o inverso aqui, menor do que 0,4, então significa que o meu VCB vai ser maior do que menos 0,4, que é o inverso, tá, de VBC. Se o meu VBC é menor do que 0,4, significa que o meu VCB vai ser maior do que menos 0,4. Então, no menor dos casos, eu vou ter 0,7 menos 0,4, ou seja, o VCE vai ser igual a 0,3. E à medida que eu vou aumentando o VCB, o VCE vai aumentando também. Então, ele vai ser maior do que 0,3. Tá? Então, esse valor aqui, corrigido, na verdade, seria menor ou igual a 0,4 volts, que é justamente a barreira de potencial lá do VCB. Tá? Porque se ele for menor do que isso, vai estar polarizado reversamente e ele entra na região linear ou ativa. Tá? Aqui a gente tem o VBE de 0,7 então, para o silício, os dois vão estar conduzindo, e ele vai se comportar como um curto-circuito. Ele é utilizado, então, em regiões de chaveamento, circuitos de chaveamento, na saturação. Então, quando eu polarizo diretamente as duas junções. Só que aqui, novamente, eu vou ter que fazer a correção. Não é 0,7, é aproximadamente 0,4 volts. Então, a gente tem um VCE menor ou igual a 0,3. Tá? Por quê? Porque aqui a gente vai ter aproximadamente 0,7, aqui vai estar entre 0,4 e 0,5 volts. Então, o VCE, que é igual a VBE mais VCB, se eu vou ter um valor maior ou igual a 0,4, significa que eu vou ter 0,7 menos 0,4, vai dar o 0,3, ou 0,7 menos 0,5, que vai dar 0,2, enfim. O VCE vai ficar variando entre 0,2 e 0,3 volts. Tá? Então a gente tem, com a junção BE diretamente polarizada, a gente tem a região linear ou ativa, que é o caso da junção CB reversamente polarizada. Aqui é o contrário, a gente tem a região de saturação, quando as duas estão polarizadas diretamente. E a gente também tem a região de corte. Tá?
quando a tensão VBE é menor do que o 0,4, tá? E a tensão VBC é menor do que 0,7 e a tensão VBC é menor do que 0,4 volts. Vou fazer essa correção aqui também. Nesse caso, todas as correntes estão desligadas, correntes iguais a zero. O transistor se comporta como um circuito aberto, a região de interesse está sendo utilizada em circuitos de chaveamento, onde a gente vai ficar modificando entre região de corte e região de saturação. Curto-circuito, circuito aberto, tá? Trabalha nessa região. Amplificador, região linear ou ativa. Aqui eu fiz um apanhado geral, tá? Mas na próxima aula eu vou revisar esses modos de operação e mostrar como que a gente coloca o transistor em cada um desses modos de operação. Daí vai começar a clarear um pouco a análise, tá? Porque aqui a gente está vendo curvas, princípios de funcionamento, mas na aplicação essas questões vão ficar um pouco mais claras. Certo? A gente conversa então melhor na próxima aula, na polarização de transistores, que é justamente definir o ponto de operação do transistor. Tá bom? Até a próxima aula então.